Caríssimos irmãos e irmãs da Associação Assistencial Mestre de Amor, senhores e senhoras, é com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, a convite da diretoria dessa casa, para alguns momentos de reflexão. Rogamos a Jesus, o grande médico de almas, aquele que dividiu a história entre antes dele e depois dele, que nos ampare nesta tarde, para que possamos então refletir um pouco mais acerca dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, partindo desse projeto onde estamos estudando obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco e ditadas pelo Espírito Amélia Rodrigues. Nós escolhemos para esta reflexão um texto da obra Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, como já falamos, e o texto então está no capítulo 22 desta obra e intitula-se Nascido para o Reino de Deus. Amélia Rodrigues nos apresenta uma narrativa em que, ao tempo de Jesus, portanto, há mais de 2000 anos, as condições de vida da grande massa, da grande maioria do povo, especialmente nas áreas dominadas pelo Império Romano do Ocidente, eram condições bastante difíceis. As pessoas que viviam sob o domínio romano viviam devendo pagar impostos, pagar tributos, e muitas vezes faltava-lhes o mais necessário, o essencial para viver. Havia nessas regiões, e especialmente na região da Palestina, uma exclusão social muito grande. Uma exclusão social onde havia não somente pobres excluídos, mas onde principalmente aquelas pessoas que hoje chamaríamos de portadores de necessidades especiais, aquelas pessoas portadoras de doenças ou de distúrbios das mais variadas ordens, das mais variadas origens, permaneciam à margem da sociedade. Portanto, podemos considerar com o olhar do século XXI como uma sociedade excludente. Um leproso, por exemplo, era retirado da cidade onde vivia e tinha que viver em absoluto isolamento. E quando se aproximava da cidade, normalmente as pessoas fugiam, saíam rapidamente para não se contaminar com a lepra. Hoje, sabemos que a hanseníase tem tratamento e as pessoas conseguem ter um convívio social em condições melhores do que naquela época. Mas naquela época, como dizíamos, e como Amélia Rodrigues nos apresenta nessa obra, as pessoas ficavam de fato à margem da sociedade. Era muito difícil para alguém poder participar da vida social tendo a condição de doença. E aqui nós nos referimos à lepra, ou hanseníase, mas não era só essa doença. Havia outros tipos de doenças também que promoviam a exclusão social e as pessoas acabavam sendo retiradas então do convívio com a sociedade. A presença de Jesus naquele meio veio restaurar a esperança e a dignidade das pessoas. Essas pessoas sofredoras que, conforme narra Amélia Rodrigues, eram aquelas gentes exaustas de sofrer que sempre eram relegadas ao abandono, como se não existissem. Subitamente descobriram que a felicidade era possível de ser conquistada, encontrando-se-lhes ao alcance. Aquele homem especial
despertava-lhes a dignidade ultrajada. A sua mensagem ultrapassava tudo quanto antes pensava. Então percebam, meus amigos, que o que Amélia Rodrigues nos relata nesse trecho é que Jesus vem trazer de volta a autoestima para aquelas pessoas, mas acima de tudo a esperança. Aquela esperança que se encontrava enfraquecida ou até morta entre as pessoas, renasce. Há um renascer da esperança. E as pessoas, quando têm esperança, conseguem superar as grandes dificuldades. As pessoas conseguem sim transpor obstáculos quando têm esperança, por mais difícil que seja esse obstáculo, por mais que esse obstáculo pareça intransponível. Mas quando a esperança existe, é possível sim, é possível superar as dificuldades. E é isso que Amélia Rodrigues nos informa que Jesus trouxe para aquela população. Então, Jesus vai ser acompanhado pelos mais carentes, pelos excluídos. São as pessoas mais pobres, mais humildes. São os doentes, especialmente aqueles para os quais parecia não haver cura. São os obsessos, que eram considerados como pessoas lunáticas, loucas, e eram também as mulheres, que eram excluídas dentro daquela sociedade, tanto na sociedade judaica quanto na sociedade romana. Então, estas pessoas excluídas é que vão buscar o Mestre, é que vão segui-lo. E Jesus tem, então, ele vem acender a esperança nos corações dessas pessoas. Jesus vai dirigir-se a uma região chamada Cafarnaum. Cafarnaum era uma região estratégica, um ponto estratégico na Palestina. De Cafarnaum era possível ter acesso à Síria, era possível ter acesso ao Líbano, era possível ter acesso ao Egito. Tanto por terra quanto por mar, as condições de navegação ou de transporte eram favorecidas pela sua situação geográfica. Então Cafarnaum se torna um centro de negócios na região, embora tivesse uma população também camponesa bastante grande. Ela vai se tornar um importante centro de confabulação, vai possuir sinagoga, vai ter alfândega, fica, como já dissemos, situada estrategicamente próxima ao Mar da Galileia, né? Nas suas proximidades tem ainda cidades importantes como Betsaida e Tiberíades. Então ela é uma cidade, do ponto de vista estratégico, extremamente importante. E é ali que Jesus vai escolher para então permanecer por algum tempo e vai ser, como algumas pessoas falam ainda hoje, a cidade de Jesus. A vida naquela cidade transcorria dentro dos padrões da época, dos padrões vigentes à época de Jesus. Mas com a chegada de Jesus, as pessoas vão se agitar mais. Ninguém ficava totalmente insensível à presença de Jesus. E o interessante é que ele vai atender pessoas na praia, ele vai atender pessoas na praça, ele vai atender em todos os lugares, não ficando limitado apenas à sinagoga. E isso vai reunir uma grande multidão de gente em torno dele. Então Jesus tem uma multidão imensa próxima de si, onde vão ocorrer diversos atendimentos. É nessa cidade de Cafarnaum que ele atende, por exemplo, a sogra de Pedro, que veio a ser seu apóstolo, de Simão Pedro. É nessa cidade que ele vai atender o servo do centurião. É nessa cidade que ele cura um paralítico.
E é nessa cidade que ele vai tratar também outras pessoas portadoras de doenças que hoje nós enquadraríamos como doenças neurológicas ou como doenças psicológicas também, doenças da alma. Vejam, Jesus vai modificar todos os hábitos daquela região, porque ninguém fica indiferente lá à sua presença. E ele vai enunciar muitos ditos que nunca foram pronunciados antes. E os comentários dos ouvintes acabavam despertando a curiosidade geral. Então imaginem numa região onde acontece a cura de um paralítico, onde esse paralítico sai andando, onde ele chega de maca, carregado por 4 pessoas, é posto dentro da casa onde Jesus se encontrava, pelo telhado da casa, e depois sai de lá andando. Então, as curas que ali ocorreram despertaram de fato uma curiosidade muito grande, muitos comentários, e isso fazia com que a notícia se espalhando despertasse cada vez mais a curiosidade geral para quem era aquele homem tão especial que estava fazendo aqueles prodígios ali, né? Que estava realizando aquelas curas, aqueles milagres, né? Naquela cidade. Afirma o espírito Amélia Rodrigues, através, como já vimos, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que o número de pessoas excluídas da sociedade era expressivo anteriormente. Porém, depois que ele apareceu na cidade, depois que Jesus chega a Cafarnaum, houve um aumento significativo, porque as aldeias próximas e mesmo algumas outras cidades mais distantes, tomando conhecimento dos seus dons e dos seus feitos, enviaram os seus réprobos, os miseráveis, os sofredores, que para lá acorriam em busca de recuperação e de amparo. Então, Amélia Rodrigues termina esse parágrafo dizendo que a ninguém Jesus deixava de socorrer. Ele atendia a todos. Então imaginem a quantidade de pessoas que se dirigiu a Cafarnaum naquele momento, na busca da cura, nessa expectativa de ter a sua vida mudada, a sua vida transformada para melhor, de reencontrar a felicidade. Porque essas pessoas, como dissemos anteriormente, eram pessoas que ficavam à margem da sociedade. Ainda hoje, nós vemos que há muitos preconceitos para com algumas doenças. Há muitos preconceitos em relação a determinados tratamentos. Né? Tem determinados medicamentos que quando se fala o nome do medicamento, algumas pessoas dizem assim, mas isso aí é para tratar gente louca, isso aí é para tratar louco. E não é. São tratamentos psiquiátricos, psicológicos, neurológicos, que servem para trazer uma qualidade de vida melhor ao paciente, e não necessariamente esse paciente é um louco, não necessariamente essa pessoa é uma pessoa desequilibrada, né? Ela está com um problema de saúde que precisa ser tratado, o que hoje nós compreendemos perfeitamente. Então as pessoas são tratadas com medicamentos. Agora imagine a época de Jesus em que esses medicamentos não haviam, em que não havia um ansiolítico, em que não havia um antidepressivo, em que não havia um calmante, em que não havia um fenobarbital para controlar a epilepsia. Então, todas essas a falta desses medicamentos fazia com que as pessoas sofressem muito e se tornassem, de fato, marginalizadas naquela sociedade. E foi nessa ocasião em que Jesus se encontrava lá em Cafarnaum, numa tarde, no final de tarde, que chega à cidade Miqueias ben Malaquias, um jovem de 25 anos, portador de epilepsia. Naqueles seus 25 anos,
o rapaz sofreu por muitas vezes terríveis convulsões, em que babava, estorcegava, se contorcia, né? Tinha aqueles espasmos provocados pela convulsão, onde escorre uma baba. Muitas vezes, no caso de Miqueias, essa baba vinha acompanhada de sangue, porque eventualmente ele mordia o lábio, mordia a língua, então jorrava um pouco de sangue junto com essa baba. Ele era considerado pelas pessoas um louco e incurável. Vejam como a concepção preconceituosa fazia com que as pessoas o julgassem louco, o que ele não era, e que aquilo fosse absolutamente incurável. Né? Então ele era deixado à míngua, num casebre muito pobre, miserável mesmo, conforme narra Amélia Rodrigues, exposto a todo tipo de sofrimento. Então esse rapaz, naqueles seus 25 anos de vida, conheceu somente o sofrimento, o desprezo, a desconsideração das pessoas por si, a humilhação quando as crises eram provocadas. É importante nós destacarmos que o fenômeno epilético da convulsão é um fenômeno que se desencadeia por uma espécie de curto-circuito nas ondas cerebrais, a partir dos neurônios. Mas ele também tem um caráter espiritual, do qual nós vamos tratar ainda na sequência. Voltando ao caso de Miqueias, nos momentos de lucidez, quando ele não estava em crise, quando ele estava livre da crise, ele percorria as ruas mendigando ou fazendo pequenos favores que eram recompensados com migalhas de alimentos. Então era uma pessoa que não conseguia ter um trabalho, que vivia numa condição de mendicância pelas ruas e excluído, como nós já dissemos, socialmente. Também as pessoas, por desconhecimento, consideravam que Miqueias era portador de demônios, que ele estava sendo castigado por demônios, que ele incorporava esses demônios. Aqui nós precisamos fazer um outro parênteses importante. A palavra demônio vem de daimon, no grego, onde daimon significa espírito. Então, demônio não tem necessariamente aquele sentido diabólico que se atribuiu dentro do cristianismo, mas sim refere-se a espírito. Então, quando se usa a palavra demônios, entendamos como espíritos, a ação de espíritos. E vejam, no Livro dos Espíritos, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos se eles interferem na nossa vida, no nosso dia a dia. E os espíritos vão responder, nessa questão 459, muito mais do que imaginais de ordinário são eles que vos dirigem. Isso quer dizer que a influência espiritual sobre nós, seres encarnados, a influência dos espíritos desencarnados, dos chamados mortos, sobre nós encarnados, é uma constante. Só que essa influência ela pode ser uma influência benéfica, mas ela pode ser uma influência perniciosa quando se trata de processos de vingança, os processos obsessivos. E o caso de Miqueias se enquadrava num desses processos. Mas voltando ao nosso personagem, ao Miqueias, quase todas as pessoas que o conheciam estavam acostumados a ver as cenas das crises, embora fossem bastante deploráveis, né? Mas já não se compadeciam mais com o sofrimento dele, não se compadeciam com o sofredor. Quer dizer, Miqueias podia estar sofrendo, mas as pessoas se acostumaram a ver aquelas cenas e já não tinham mais piedade, não tinham mais um gesto de caridade para com ele, já não se preocupavam mais tanto, porque a crise era passageira, a crise dava, em alguns minutos ele recobrava
a consciência. Então as pessoas acabavam por não se preocupar mais com ele. E Amélia Rodrigues vem afirmar também que, vencido pela enfermidade perversa, praticamente perder o contato com a realidade objetiva, deixando-se arrastar pelo atordoamento e o abandono de si mesmo, na condição de monturo humano, tal o desleixo e a sujeira em que tombara e nela permanecia. Então imaginemos aqui o seguinte: como que Amélia Rodrigues nos descreve Miqueias? Então ela afirma que ele, no momento em que as crises são muito contínuas e que ele se vê abandonado provavelmente por seus familiares, né, vencido pela enfermidade, ele perde a própria noção de realidade. Ele já não sabe mais quando ele está em crise ou quando ele está bem, né? Então ele entra num processo muito complicado e ele vai se deixar arrastar, né, para aquela condição subhumana. Então ele vive de uma forma subhumana, né? Ele vive num desleixo total, na sujeira, né, no lixo, em condições absolutamente subhumanas, absolutamente deploráveis, né, que não são condições de cidadania, né? E numa tarde em que Jesus atendia as pessoas, aos sofredores, Miqueias aparece. Miqueias aparece e, enquanto aquele grande médico de almas que era Jesus atendia os sofredores, o rapaz tomba ruidosamente. Dobram-se seus calcanhares e ele cai. Ele cai numa crise convulsiva, numa crise violenta, fazendo um estrondo muito grande. E o espírito Amélia Rodrigues nos descreve a crise dizendo: a face congestionada, a sudorese abundante na palidez mortuária que o tomou, ele produzia ruídos estranhos entre os dentes cerrados e os lábios arroxeados, que logo se adornaram de espuma como de rajas de sangue. Os olhos estavam fora das órbitas e o seu sofrimento era confrangedor. Então vejam, a descrição de Amélia Rodrigues é a descrição de uma crise muito violenta, muito forte, onde os olhos saltam das órbitas, onde a baba vem em grande quantidade misturada a sangue. E então é nesse momento que Jesus se acerca dele. Então o mestre acerca-se dele, ante todo aquele grupo de pessoas, aquela multidão que se encontrava ali, né? As pessoas se afastam, né? Assustados, muitos com medo daquela crise, e Jesus então vai se abaixando e vai envolvendo ele na sua luz, na sua paz, né? Amélia Rodrigues diz que uma luz peregrina embelezava Jesus, pondo-se a falar, né, a princípio docemente, para logo depois falar com energia e grande sonoridade. Então qual é o diálogo que Jesus vai estabelecer? Não é com o doente, não é com o epilético. O diálogo de Jesus é com o espírito que havia, né, subjugado Miqueias. E Jesus, de acordo com o relato de Amélia Rodrigues, usa os seguintes termos de forma enfática: espírito imundo, por que afliges o teu irmão de maneira desnaturada? Então vejam, com toda a sua autoridade, Jesus diz àquele espírito, né, pergunta àquele espírito por que ele está castigando aquele homem. Do enfermo, então, segundo Amélia Rodrigues, parte uma gargalhada e seguiu-se, então, um diálogo. E aí, nos conta Amélia Rodrigues que o espírito que possuía, que se apossara de Miqueias, diz: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Que tens tu comigo? O meu caso é com ele, e não contigo.
O miserável infelicitou-me, e agora lhe cobro o mal que me fez, e que prossegue realizando, porque sou profundamente desgraçado. E aqui é importante nós refletirmos nas palavras desse Espírito. Vejam o que o Espírito afirma. Né? Primeiro ele pergunta o que Jesus tem a ver com aquela história. Né? O que tenho eu com você, no caso, né? Quando ele se dirige a Jesus. E reafirma que o caso é com aquele a quem ele está subjugando num processo obsessivo. Né? Que a vítima ali que está caída ao chão, na crise convulsiva, é com quem o espírito se considera na situação de ajustar contas. E aí esse espírito prossegue dizendo que foi infelicitado, quer dizer, que sofreu por causa do Miqueias. Ora, isso nos remete a que somos todos herdeiros daquilo que fizemos no nosso passado, seja nessa encarnação ou seja em outras encarnações. As nossas reencarnações são solidárias, então nós carregamos os nossos atos. Enquanto não repararmos os males que fizemos, né, nós vamos carregando diversas situações com inimigos que trazemos de outras encarnações. Então, no caso de Miqueias, ele trazia esse espírito que queria uma vingança sobre ele. O que nos faz refletir que tratava-se de um processo obsessivo. Obsessivo por possessão, por subjugação. Jesus, então, vai dirigir-se novamente ao Espírito, dizendo: eu tenho contigo o compromisso do amor e da compaixão. O mal que lhe fazes, a mim estás a fazer. Por isso temos um problema a resolver que não posso adiar. Então Jesus traz para ele, traz para si o problema do rapaz. Por quê? Porque Jesus amava a toda a humanidade indistintamente, ama a toda a humanidade indistintamente. Então, para ele, aquele rapaz que estava ali sofrendo o processo obsessivo, né, precisava ser atendido, deveria ser atendido, porque, aliás, isso libertaria ambos. Seria liberdade para os dois, tanto para o enfermo quanto para o espírito que o obsediava. E então Jesus diz que não pode mais adiar esta situação, que precisa resolvê-la. Né? E o espírito continua o diálogo com Jesus dizendo: não te envolvas com esse desditoso. Quando o espírito diz isso, Jesus diz daí com muita autoridade: afasta-te dele, eu te ordeno, e não lhe faças mais nenhum mal. Somente o Pai é a justiça perfeita. Então, Jesus coloca a justiça nas mãos de Deus. Né? E diz para esse espírito que ele deveria, né, que Jesus estava ordenando que ele se afastasse. Aí pesa a autoridade moral do Cristo. Porque os espíritos não conseguiam resistir-lhe a essa autoridade. Então, pela autoridade moral que ele tinha, ele vai conseguir, de fato, que o espírito se afaste. O espírito ainda reluta e diz: não o posso abandonar. Deixa-me com ele para nutrir-me. Aqui eu chamo a atenção para mais uma questão importante nos processos de obsessão. O espírito obsessor acaba, por vezes, a se vincular tanto ao obsidiado, a estabelecer uma espécie de simbiose, em que ele extrai energias, ele se nutre, ele se alimenta das energias do obsidiado. Então, esse espírito já estava no processo de nutrir-se das energias daquele a quem ele obsidiava, no caso Miqueias. Né? Então vejo como a obsessão é uma coisa extremamente grave que precisa ser tratada. Aí, nesse momento, a Amélia Rodrigues nos conta que o paciente, quer dizer, Miqueias, no caso, começa a chorar. Este choro vinha do próprio espírito que estava ali. Jesus prossegue, então, no seu diálogo
e diz: ninguém tem o direito de vampirizar, ou seja, de sugar as forças do seu irmão sob pretexto algum. Vai-te dele e meu pai te nutrirá. Aí, neste momento, né, tendo Jesus tocado a cabeça do enfermo, do Miqueias, o paciente estremece, agita-se e o espírito obsessor o deixa. Miqueias, bem Malaquias, acaba levantando e afasta-se dali caminhando vagarosamente, como se houvesse nascido novamente. Nascido de novo. Agora nós vamos, a partir dessa história do Miqueias, narrada pela Amélia Rodrigues, vamos então procurar entender aonde está a raiz dessas questões. As doenças que nós temos, que são doenças que precisam sim ser tratadas pela medicina, nós não podemos descuidar com isso. Se a pessoa sofre de epilepsia, se ela sofre de depressão, se ela sofre de transtorno de ansiedade ou de qualquer outra doença de caráter neurológico, psiquiátrico ou psicológico, ela precisa sim dos tratamentos que a medicina traz. Mas é importante também que se faça o acompanhamento com o tratamento espiritual, porque é preciso tratar a alma para curar o corpo. Os medicamentos são uma solução parcial para o problema, porque os problemas estão no nosso corpo perispiritual. As doenças se encontram no nosso perispírito e são a resultante dos nossos dramas do passado, das situações provocadas por nós mesmos no nosso passado. Então, a raiz dos processos obsessivos se encontra, em geral, na consciência culpada pelos atos praticados no passado. E é preciso renovar-se para obter a cura da alma. Então, para que nós consigamos nos libertar dos processos obsessivos, é importantíssimo que busquemos esta cura, nos autoconhecendo primeiro, buscando compreender quem de fato somos. E aí, busquemos nos melhorar. Busquemos nos curar na alma, nas feridas da alma. Que busquemos, então, modificar as nossas atitudes. Porque se eu ajo de forma violenta, é porque eu carrego essa violência do meu passado. Eu trago isso nas minhas memórias espirituais. E é preciso corrigir. Nós não reencarnamos à toa neste planeta ou em outros mundos. Nós reencarnamos para nos aperfeiçoarmos, tanto intelectualmente, adquirindo novos conhecimentos e aperfeiçoando os conhecimentos que temos, como moralmente, nos melhorando como pessoas, como seres. É importante entendermos que todos nós somos, antes de fulano, beltrano ou ciclano, nós somos espírito, somos um espírito. E enquanto espírito somos imortais. Caminhamos pela imortalidade buscando o nosso progresso espiritual. E tombamos muitas vezes nos erros. O erro é humano e faz parte do aprendizado, mas é importante não tornar a errar. Quando Jesus curava alguém, ele dizia: vá e não tornes a pecar. Então ele orientava a pessoa para que houvesse uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança interior, que parte de dentro para fora. E é essa mudança que nós somos convidados a fazer quando refletimos nesse texto de Amélia Rodrigues. Então o problema de Miqueias era o mesmo problema que aflige tantas outras pessoas e que afligiu tantas pessoas ao longo da história. Tantos personagens, inclusive históricos, como Napoleão Bonaparte, Caio Júlio César, Machado de Assis, entre outros tantos, sofreram crises epiléticas. Então, não é um problema que seja
exclusivo do Miqueias ou de fulano, beltrano ou ciclano. Muitas pessoas já passaram por isso. E o que traz a cura de fato? O medicamento ajuda, controla a doença. Mas a cura real, essa está dentro de nós. É a nossa transformação, é a nossa mudança. É a nossa mudança de atitude, a nossa atitude renovada, que de fato faz com que consigamos nos libertar das algemas do nosso passado. E aí sim caminhar com suavidade, com tranquilidade pela eternidade. Rogamos a Mestre Jesus mais uma vez, nos abençoe e ampare a todos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com os amigos da Associação Assistencial Mestre de Amor. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Muita paz a todos, muito obrigado.